Meus irmãos, nós iremos meditar em Apocalipse capítulo de número 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Muito bem, né? Nos versículos anteriores nós vimos aí as vozes dos anjos pronunciando o juízo de Deus. E aqui há uma continuidade, apontando para o fim, apontando para a volta de Cristo. Então, versículo 13, fala da quarta voz, o quarto anjo. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Os irmãos, não sei se vocês lembram ou se todos estavam nas outras aulas. Esses quatro anjos estão pronunciando o juízo, e na verdade esse juízo ele já foi falado no capítulo 6. Só que agora, porque vocês devem lembrar que o livro de Apocalipse, ele repete. Só que ele repete com novas linguagens e com novas ênfases, mas ele repete os eventos. Então esses anjos aqui eles estão repetindo eventos relacionados ao capítulo 6. Os irmãos devem lembrar que o capítulo 6 fala da resposta de Deus à perseguição. Então Deus manda uma resposta. Só que aqui ele fala da mesma resposta, mas ele com simbologias. E ele usa a ira de Deus, o lagar da ira de Deus, o vinho, a uva, para simbolizar derramamento de sangue como vingança de Deus. E no versículo 13, ele fala novamente desse público de crentes que morreram, tá? Especialmente os crentes que morreram em perseguição, mas aqui ele está falando dos crentes em geral, mas com atenção especial para os que morreram em perseguição. Mas os princípios envolvidos aqui englobam a vida de todos os crentes. Então ele diz que os crentes são felizes, bem-aventurados os felizes. Por que são bem-aventurados felizes, ou são felizes os que morrem no Senhor? Ele vai dar o motivo. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. São felizes porque eles entraram no descanso. Meus irmãos, a palavra descanso na Bíblia é uma palavra muito profunda, cheia e recheada de conteúdo profundo, teologicamente falando. Algumas pessoas, antes de falar da palavra descanso, deixa eu esclarecer alguns pontos. Algumas pessoas acham, e algumas igrejas acham, que depois que a pessoa morre, ela dorme. Vocês devem conhecer igrejas assim. Você conhece algum crente, algumas pessoas que pensam assim? Morreu, está dormindo. Por que as pessoas pensam assim? Porque há textos no Antigo Testamento que falam que aqueles que descem à cova, não há trabalho, não há alegria, há apenas o silêncio. E também porque Paulo falou que os que dormem no Senhor, os que morreram no Senhor, dormem. Então Paulo chama os crentes que morreram, aqueles que dormem. Então, por causa disso, meus irmãos, algumas igrejas e alguns teólogos acham que a alma do crente está dormindo por causa desses textos. Muito bem, em primeiro lugar nós temos que entender que no Antigo Testamento, quando fala que aquele que desce à sepultura, não há festa, não há atividade alguma, não há trabalho, ele está falando da sepultura literalmente, a cova, o buraco onde a pessoa foi enterrada. Significa que ali acabou. Significa que aquela é uma maneira de dizer que aquela pessoa não tem mais o acesso às atividades cotidianas que nós temos aqui. Mas foi escrito numa linguagem poética. Nós temos que tomar muito cuidado ao interpretar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é repleto de poesia e de metáforas. O Novo Testamento, no Novo Testamento, esse sentido de que quando a pessoa morre, ela está dormindo, simboliza descanso. Não significa um sono literal, significa descanso. Até porque, meus irmãos, Deus ele é coerente. E nós sabemos que
o sono é um fenômeno típico de algo biológico. O sono, ele é específico para o corpo. A alma não dorme. A alma não tem sono. Quem tem sono é o corpo humano. Por quê? Porque o corpo humano ele se desgasta com atividades e ele precisa de reposição de energia. Então ele exige de você, o cérebro te provoca reações que te dá sonolência para te obrigar a dormir, para repor energias para você voltar ao trabalho. Então o sono ele é algo típico do corpo, assim como o sexo, assim como a comida, assim como a bebida. Então a alma não pratica essas coisas. A alma não come, a alma não dorme, porque são reações físicas, biológicas. Então é impossível a alma sentir sono, porque ela não se cansa. Agora, quando a Bíblia fala do sono dos que dormem, a Bíblia está falando do descanso, não está falando do sono literal. Então, quando Jesus falou para os discípulos que Lázaro estava dormindo, né, os discípulos falaram: olha, Marta está te perturbando, mandando o homem vir te buscar para curar Lázaro. Jesus disse: Lázaro já dorme. E os discípulos, muito bobinhos, não que sejamos mais inteligentes que os discípulos, eles disseram para Jesus: mas mestre, se ele está dormindo, então deixa ele descansar. Lembra da menininha, filha de Jairo, que Jesus falou para ela: Talita, né? Levanta-te. Teve até um dia que eu estava visitando a família do Joca, e o nome da menina é Talita, né? E eu não pude deixar passar, porque ela disse assim: come, pastor. Eu falei: Talita, come. Aí ela não entendeu a graça da coisa, ela ficou sem entender. Mas o que Jesus disse? Que aquela menina estava dormindo, não é? Então o Novo Testamento tem essas implicações com respeito ao sono. Então quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, alguns já dormem, alguns crentes já dormem no Senhor, não é literalmente sono. Então esse texto de Apocalipse vem esclarecer o que significa dormir para os crentes que morreram. Então, o que significa dormir para o crente que morreu? Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Então, na teologia bíblica, o dormir para o morto em Cristo é descansar das suas fadigas. Então, dormir na Bíblia significa descansar das suas fadigas. Então, quando um irmão adventista, que dependendo do caso eu considero irmão, ele disser para você que a alma dorme, você explica com muito carinho, com base nesse texto de Apocalipse 14, 13, você explica com muito carinho que dormir para o crente que morreu significa descansar das suas fadigas. Então esse texto aqui é profundamente esclarecedor na teologia do pós-morte na Bíblia. Uma outra prova de que quem morre não está dormindo é que nós já vimos texto lá em Apocalipse capítulo 6, capítulo 7, da alma daqueles que morreram. Capítulo 6 de Apocalipse, a alma dos decapitados. Eles não estavam dormindo, eles estavam falando com Deus. Até quando, Senhor? Eles estavam falando com Deus. E não faria muito sentido a promessa de Jesus ao ex-ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não faria muito sentido no sentido de consolo. Daqui a pouco você vai estar dormindo comigo no paraíso. Não. O tom do que Jesus falou ali foi com alegria. Você vai desfrutar do paraíso. Muito bem. Para que descansem das suas fadigas. O descanso na Bíblia, meus irmãos, permitam-me esclarecer alguns pontos sobre o descanso na Bíblia. O descanso que foi prometido no Antigo Testamento, ele tem uma implicação imediata e ele tem uma implicação escatológica. Quando nós falamos a palavra escatológica, tem a ver com as últimas coisas, o fim, porque escatos, né, as últimas coisas,
logia, estudo das últimas coisas. Então, a palavra descanso na Bíblia, fora os casos que é descanso literalmente, né? Quando Jonas ele sentou debaixo de uma árvore para descansar, ali é descanso, literalmente descanso. Fora esses casos, o descanso na Bíblia tem um significado imediato e escatológico. E o teor desse significado diz respeito à salvação. Veja, aonde começa essa expressão descanso? Aonde inicia isso na teologia da Bíblia? Alguém lembra? Um dia eu perguntei para vocês, não sei se vocês vão se lembrar. Eu perguntei para vocês qual é o mandamento mais importante para a nossa salvação. Qual é? O mandamento mais importante para a nossa salvação é guardar o sábado. Ok? Eu não estou falando qual é o maior mandamento. O maior mandamento Jesus deixou claro qual é o maior. Certo? Eu estou falando qual é o mandamento mais importante para a nossa salvação. Por quê? Porque ele é um mandamento, a guarda do sábado, ele é um mandamento que é um mandamento, mas dentro dele tem a teologia da salvação implícita dentro dele. Por isso que o Antigo Testamento dá tanta importância para o sábado. Por isso que Deus criticava tanto. Por quê? Porque esse mandamento, lembra-te do dia do sábado, porque é o dia de descanso, o dia do Senhor. O que significa esse sábado? O que significa a palavra Shabat? Quem é o Senhor do descanso? Descanso do quê? Jesus falou, vinde a mim todos os que estáis cansados. Cansados do quê? Cansados do medo de ir para o inferno, cansados de tentar agradar a Deus para ir para o céu e nunca conseguir o suficiente, cansado do peso da lei, cansado do peso da culpa. Então, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados. E aí está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, esforcemo-nos para entrar neste descanso. Aí um arminiano diz, ó, tá vendo? Nós temos que nos esforçar para entrar no descanso. É o contrário. O texto de Hebreus 4:12 está dizendo para nós nos esforçar para entender que não precisamos nos esforçar. Geralmente as pessoas não acham que precisamos nos esforçar para ir para o céu? Não acham? Não é assim? Inclusive crente. Já falei para vocês que um dia eu estava evangelizando uma pessoa e dizendo, ó, basta você crer em Cristo, e o crente que estava do meu lado disse assim, não, você tem que também se esforçar. Falei, meu Deus, colocou por água abaixo todo o evangelismo que eu tinha feito. O texto de Hebreus 4:12 está dizendo, esforcemo-nos para entrar neste descanso. Que descanso é? Que descanso é esse? A salvação. É Cristo, esse descanso é o próprio Cristo. Ele não é o Senhor do descanso? Esse descanso é a salvação gratuita. Ele está dizendo, se esforcem para vocês entenderem que não precisa se esforçar para ser salvo. É isso que ele está dizendo. Então, Cristo é esse descanso. Isso significa que quando você é justificado pela fé, nós temos o quê? Paz. Descanso. Ok, meus irmãos? Esse é o descanso imediato. Esse é o descanso imediato. Se você pregar o evangelho para alguém e disser para essa pessoa, você tem que crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e também fazer a sua parte, você não está pregando o evangelho não, você está pregando qualquer outra coisa, menos o evangelho. E você está correndo um grande risco de pregar o evangelho anátema. Foi o que Paulo disse para os Gálatas. Os Gálatas haviam mestres que diziam que Jesus não era suficiente para alguém ser salvo. A pessoa tinha que se circuncidar, se esforçar. Aí Paulo disse, isso aí é maldito. Então, se você pregar que ter Jesus no coração não é suficiente, isso é heresia
Isso é praga dos infernos. Isso é maldição, Paulo disse. Por quê, meus irmãos? Por que o Evangelho é uma boa notícia? Vocês sabem por que o Evangelho é uma boa notícia? O Evangelho é uma boa notícia porque o Evangelho me ensina que eu posso descansar. Não preciso fazer mais nada para ser salvo, a não ser crer de todo o meu coração em Cristo. Isso é uma boa notícia. É que é uma coisa tão boa que a gente tem medo das pessoas usarem errado, não é? Prega a palavra, não fica com medo de nada, não. Deus se responsabiliza. Meus irmãos, isso é descanso. Ou você crê nisso, ou você não vai ter a paz de Deus que excede todo entendimento. E no dia que você cometer um pecado feio, você vai perder a paz, vai ficar com medo de ir para o inferno. Porque você acha que depende do seu esforço. Aqueles que descansam no Senhor, quem são? Aqueles que entenderam a graça de Deus, a salvação. E veja, meus irmãos, esse é o descanso imediato. Quando você entende a salvação, entra um alívio na sua vida, mas não é um alívio na espinha, não. Estou falando de alívio físico. Um alívio existencial. Você recebe esse descanso. Você diz assim, ó, que bom saber que a salvação é de graça. Tem crente que não aceita isso. Você crê que a salvação é de graça? Nós temos que ler a Bíblia? Temos que ler a Bíblia? Sim? Nós precisamos orar? Temos que fugir do pecado? Temos que nos esforçar para ir para o céu? Ah, tá. Agora vocês entenderam. Muito bem. Então, existe o descanso imediato, por isso que Jesus é o Senhor do sábado. Existe o descanso escatológico. O que é o descanso escatológico? Quando você morre, ou quando Jesus voltar, findou-se a luta contra o seu pecado. Findou-se a luta contra o diabo. Findou-se as fadigas desta vida. É isso que ele está dizendo. Sim, diz o Espírito, para aqueles que descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Você já perguntou para Deus isso? Deus, até quando? Quando que findou a fadiga desse povo aqui, meus irmãos? Quando que acabou a fadiga desse povo aqui? Quando morreu. Então, eu sei que é duro. É por isso que eu não teria emprego na igreja neopentecostal. Mas eu sei que é duro ouvir isso. Mas saiba de uma coisa. A sua fadiga só vai acabar quando você morrer. Entendeu? A sua cruz só vai acabar quando você morrer. A sua fadiga atual, a sua cruz atual que você está carregando, que você tem pedido para Deus afastar, pode ser que Deus só afaste quando você morrer, ou pode ser que Deus afaste de você amanhã. Mas se Ele afastar da manhã, não crie ilusão, porque Ele vai mandar outra. Porque dia após dia. Tome a sua cruz, dia após dia. Então só vai mudar de cruz, o tipo de material. Então você está pedindo para Deus te livrar dessa fadiga de hoje, e pode ser que Ele te livre, pode ser que Ele te livre amanhã, daqui a um ano. Mas se Ele te livrar, dê graças a Deus, mas não crie ilusão de que você vai descansar nessa terra. É isso que eu quero dizer. Ok? Os crentes por aí afora estão decepcionados com Deus porque não entenderam isso. Compraram o que tem sido vendido pelas igrejas neopentecostais. As suas obras, aqui está falando do bom testemunho, do caráter do crente. As suas obras os acompanham, né? Acompanham. As suas obras os acompanham. Significa que eles tiveram fadigas, luta, tribulação, mas mantiveram-se fiéis em meio a tudo isso. Bem-aventurados mortos. Por que um crente que morre, ele é feliz? Você sabe me responder?
porque ele encontrou finalmente o descanso eterno. Ok? Então, o crente, na verdade, ele almeja esse descanso eterno. E o verdadeiro crente enxerga esse mundo como fadiga. Ainda que às vezes a gente vai descansar de férias lá no Ceará, ou sei lá onde, né? Caldas Novas, Poços de Caldas, Caldas escaldantes, o que tiver de Caldas. Ainda que a gente vai descansar, viajar, mergulhar, comer pizza, assistir jogo. Onde? Porto de Galinhas? É que... Não, eu só conheço aqui mesmo, Balsas. Então, esses lugares chiques assim não conheço. Só os Porto dos Pintinhos. Esse lugar aí mais... por aí. Então, aonde eu estava, vocês me tiraram da linha. Ainda que a gente venha desfrutar das coisas, porque nessa terra tem coisas boas, não tem? Comer um churrasco, um pernil, né? Namorar, para quem é casado, namorar, dormir, descansar. Só que o sofrimento nessa terra é tão grande que as poucas alegrias que nós temos não compensa, é ou não é? Então, resta-nos almejar o descanso eterno. Vamos agora para a ceifa e para a vindima. A ceifa. Nós vamos, vindima é colher uva. Ceifar é colher cereais. Entenderam a diferença? E colher cereais simboliza a colheita que Jesus vai fazer dos crentes. Vocês lembram que Jesus fala em Mateus 24 que Deus vai mandar os seus anjos pelos 4 cantos da terra para recolher os crentes? Jesus falou isso? Para salvar os eleitos, para resgatar os eleitos. Isso aí é a ceifa. Vindima é quando se colhe as uvas, coloca no lagar. Vocês sabem o que é lagar? Sabe uma caixa d'água azul gigante, redonda, aquelas grandes de 600 litros? Imagina do tamanho de uma caixa d'água daquela, só que de madeira. Tudo de madeira, reforçada, sem vazamentos, e com uma descida leve, e com uma saída, e depois dessa saída tem um cano de madeira, com um material rústico, que vai até um balde maior. E dentro do lagar, as pessoas ficam descalças pisando as uvas. É aquele caldo das uvas que se transforma no suco, que a Bíblia chama de vinho, sem ser o vinho que nós conhecemos. E desce aquele suco grosso, avermelhado, vermelho escuro, para o balde. As uvas, o lagar, esse suco, simboliza sangue de ímpios, sangue dos não crentes, que Deus vai derramar. Tá? Então, a vindima é a colheita de uvas aqui significa Deus colhendo a vida dos ímpios, e a ceifa são cereais, que simboliza a igreja. Versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é esse filho do homem? Opção número 1, Miguel. Opção número 2, Gabriel. Opção número 3, Jesus. Quem é esse filho do homem? Jesus. E ele tinha uma coroa de ouro. Por que coroa? Ouro simboliza algo sublime, riquíssimo, caríssimo, valiosíssimo. E coroa porque ele é rei. O que Jesus disse depois que ele foi ressurreto? Toda autoridade me foi dada. E tem um pessoal aí que acha que Jesus ainda não está reinando nos 1000 anos. Então, quando é que Jesus vai reinar? Se ele já está à destra do Pai?
Então ele já tem uma coroa, veja, esse filho do homem já tem uma coroa. E essa coroa simboliza o reinado de Cristo. Quando começou o reinado de Cristo, meus irmãos? Quando ele ressuscitou. E vai até quando? Para todo sempre. Muito bem. E na mão uma foice afiada. A foice era o instrumento de manuseio para colher, para ceifar os grãos, o trigo. Versículo 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Quando a seara amadureceu? Lembra que Jesus falou que os campos estavam brancos, estavam prontos para ser colhidos? Significa, chegou o tempo de espalhar o evangelho por toda a terra. É isso que ele quis dizer. Agora, esse amadureceu aqui, significa, o último eleito foi salvo. Olha que mistério maravilhoso. Quando o último eleito for salvo, Jesus, ele vem arrebatar os crentes. Meus irmãos, qual é o último sinal da vinda de Cristo? O último evento. Valendo 10 pontos. O evangelho foi pregado, chutou na trave. Agora você foi vascaíno, vice-campeão. Quando o último eleito salvo. Esse é o último evento. Meus irmãos, imagina, já pensou se esse último eleito fosse seu neto ou seu filho? Imagina a cena, quando o último eleito ouvir o evangelho e se converter, pronto. Não há mais motivos para a igreja permanecer na terra. Não há mais motivos para Deus esperar mais. Por outro lado, enquanto o último eleito não se converter, enquanto não se completar o número dos 144 mil, simbólico, o número completo dos eleitos, enquanto o último eleito não se converter, a coisa vai andar. Vocês entenderam? Da perspectiva de Deus, nós não conseguimos mudar nada do plano de Deus. Nós não mudamos. Da perspectiva humana, nós podemos... quando eu falo da perspectiva humana, é aquilo que nos parece. Podemos acelerar o processo. Como? Pregando o evangelho. Apressar a vinda do Senhor significa pregar o evangelho e pedir para que ele volte. Pregar o evangelho e pedir para que ele volte. É que Deus, ele respeita a dinâmica de entendimento humano do tempo. Ok? Para Deus, nós não estamos apressando nada. Porque nada muda. Para Deus, o que está decretado, está decretado. Só que, se nós ficarmos parados, os eleitos estão lá no mundo esperando para ouvir o evangelho. Agora, quanto mais pregarmos o evangelho, mais nós estamos apressando o processo. Entendeu? Então, vamos supor. Qual é o termômetro que nós utilizamos para perceber se um crente está gostando deste mundo ou não? A frequência com que você ora pedindo para que Jesus volte é a frequência com que você prega o evangelho. Porque se você é uma pessoa desesperada para Jesus voltar logo, então você ora muito por isso e você prega o evangelho. Agora, se esse mundo está bom, não tá, assim, esse mundo é ruim, mas também não é tão ruim assim, está bom de se viver, então a gente não tem muita pressa. Não é? Falta uma semana para o indivíduo receber a herança. Não, espera eu receber minha herança primeiro para Jesus voltar depois. Falta 3 dias para o casamento daquele casal virgem. Não, Jesus podia esperar pelo menos mais um mês para ele voltar. Meus queridos irmãos, o crente que ama a vinda do Senhor, o crente que não suporta mais esse mundo, ele não se importa de Jesus voltar amanhã. Na verdade, ele deseja que Jesus volte logo. Então, eu digo para vocês, para nós, para todos nós,
Vamos orar. Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Jesus. Você quer ver você ficar desesperado e você pedir para Jesus voltar logo? Tem alguns ambientes que podem te ajudar psicologicamente nesse processo. Vou dizer alguns locais, você anota aí para você visitar, que isso vai gerar em você um desespero para Jesus voltar logo. Hospital do Câncer, vai anotando. Hospital do Câncer. Presídio de Mauá, vai anotando aí. O que mais? Viaduto do Chá. A Praça da Luz, lá perto da Pinacoteca. E a Cracolândia, que não está mais na Cracolândia, foi para outra Cracolândia. Né? Visite esses lugares. Visite a periferia daqueles casébrios que as pessoas moram em cima de morro, passando com córrego, passando debaixo de suas casas. E verifique a realidade da vida dessas pessoas, daquelas crianças. Crianças que são abusadas por vizinho, por pai, por tio. Se você, depois de ver tudo isso, continuar gostando desse mundo, então eu questiono a sua salvação. Porque se você não está desesperado para Jesus voltar agora, é porque a gente se envolve com as coisas desse mundo, é natural. É conta para pagar, é trabalho, é descanso, é família. Isso pode acontecer, a gente perde de vista que a gente tem que desejar que Jesus volte logo. Mas agora, quando você passa a ter contato com essa realidade, você vai desejar que Jesus volte logo. Vocês entenderam, meus irmãos? Hoje eu recebi um pedido de oração lá da minha região, da minha terra, lá do Piauí. Sou do Maranhão, mas a minha família veio do Piauí, etc. Pedindo oração e oferta para uma mulher que era da minha região, está em Teresina, internada, com câncer na boca. E tem a foto dela. E o câncer já saiu da boca, assim, uma distância de uns 4 dedos para fora. Ela não come mais, nem fala, né? Aquele tumor na boca. E preencheu a boca dela. Ela está assim, ó, com o tumor para fora. Quando a gente olha essa cena, meus irmãos, a gente tem que desejar que Jesus volte logo, para acabar com isso. Para acabar o sofrimento. Quando você vê noticiários em que um homem abusa sexualmente de uma criança de 2 anos, como que nosso coração fica acostumado com isso? A gente tem que desejar que Jesus volte logo, para acabar com isso. Só se você for muito frio e muito insensível ao sofrimento humano. Ok? Vamos para frente. Então, quando Jesus vai vir, quando o anjo disser, vem e ceifa a terra, porque já amadureceu. O último que tinha para ser salvo, foi salvo. E então ele vai resgatar os seus. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que significa isso? Que foice é essa? Essa foice simboliza a ordem de Jesus de mandar os anjos resgatar os eleitos nos 4 cantos da terra, onde vai acontecer o arrebatamento. Mas não vai existir aquela história de que a igreja vai ser arrebatada e as pessoas vão continuar vivendo aqui, trabalhando. Não. Ali já vai ser o último dia. Vocês entenderam? O dia do arrebatamento da igreja já vai ser o dia final. Não vai ter essa história de sobe, fica 7 anos com Jesus no céu, ceando, não sei o quê. E aqui embaixo as pessoas são obrigadas a se converter sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está lá na glória. Alguém se converte sem o Espírito Santo? Então essa história aí é história. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice. Alguns teólogos, inclusive presbiterianos, inclusive muito respeitados, aqui no Brasil pelo menos, dizem com base nesse texto que Jesus não sabe ainda o dia que ele vai vir. Porque ele está esperando a ordem do anjo. E Jesus mesmo disse que nem os anjos e nem ele sabem o dia da sua volta.
Meus irmãos, isso aqui é uma revelação do dia do juízo em uma linguagem teatral. E por que anjos? Porque Deus, do início ao fim, em Apocalipse, está se utilizando de anjos. Não é que Jesus é submisso aos anjos e vai esperar uma ordem do anjo. Até porque é Ele que dá ordem a respeito dos anjos. E quando Jesus disse que Ele não sabe o dia da sua volta, meus irmãos, Ele falou isso enquanto Ele estava aqui na terra. Quando Ele estava aqui na terra como homem, Ele não sabia o dia da sua volta, Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele não agia com onipotência. Por quê? Porque Ele se humilhou, porque Ele se esvaziou, mas foi só enquanto Ele estava aqui na terra. Vocês entenderam? Depois que Ele ressuscitou, o que Ele disse? Toda autoridade me foi dada. Então pronto. Não é que Ele deixou de ser onisciente e passou a ser de novo. Não é que Ele deixou de ser onipotente e depois passou a ser de novo. Não é isso. Aliás, Ele agia com poder. Ele andava sobre as águas, mas qual a condição? Quando o Pai autorizava, aí Ele agia com o poder dele. Ele sabia o que se passava no coração dos fariseus, qual a condição? Quando o Pai autorizava. Ele tinha poder para ressuscitar mortos, então ele continuou sendo Deus. Mas qual a condição? Quando o Pai autorizava. E ele tinha poder para saber o dia da sua vinda. Mas ele não quis saber, e o Pai não autorizou, e ele também não questionou o Pai, porque existe perfeição entre os dois. Mas quando ele ressuscitou, isso tudo acabou. Ele voltou a usar o seu poder de Deus. Então, ele sabe o dia da sua volta? Sabe, porque ele é Deus. Se ele não sabe, então deixou de ser Deus. Então, quando ele estava aqui na terra, não é que ele deixou de saber, é que ele não quis ter acesso ao seu conhecimento. Como é possível, pastor? Não sei. Tratando-se de Deus é possível. Então, vamos voltar para cá. Versículo 17, meus irmãos. É porque tem gente que diz, porque é difícil da gente entender, então é impossível de acontecer? Para Deus, não. No meio da teologia existe essa confusão. Só porque é difícil de entender, então não existe. Eu não suporto, meus irmãos, essa confusão que o povo faz. Deus é Deus. Tem teólogo que diz que Deus não pode tudo, só pode o que Ele quer. Tem teólogo, aliás, isso é o que é mais acreditado nos seminários. Deus não pode tudo, Ele só pode o que Ele quer. Eu já li a Bíblia toda, meus irmãos, não encontrei isso. É claro que ele só vai fazer o que a natureza dele quer, que Ele é santo. Mas Ele tem poder. É claro que poder não significa fazer. Essas coisas assim, vamos passar para cá que é mais útil. Versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo. Veja, meus irmãos, alguns teólogos também acham que no céu tem um santuário preparado. No céu tem uma cidade, tem um novo paraíso que já está pronto. Um paraíso, tem uma cidade santa preparada, e esse paraíso vai descer. Meus irmãos, isso tudo em Apocalipse é simbólico. Tá? Esse santuário aqui simboliza o quê? Simboliza a presença de Deus, onde os anjos adoram a Deus de dia e de noite. O santuário do capítulo 22, que é a cidade celestial, a Nova Jerusalém, simboliza o quê? Vai ganhar um bombom quem acertar. A Nova Jerusalém, ruas de ouro, muros, um muro alto, portas altas, 12 portas, 12 fundamentos. Simboliza o quê? Ou é uma cidade literalmente? Quando Jesus voltar, uma cidade vai descer? Isso é filme de Superman. Uma cidade descendo, isso é Superman. Isso é os Vingadores, um outro planeta descendo até a Terra. Isso não é Bíblia. A Bíblia fala de uma Nova Jerusalém descendo, é a igreja que morreu com Cristo e os que ressuscitaram, se encontraram com Jesus nos ares e desceram. Tá? E esse santuário aqui, não é esse santuário da Nova Jerusalém, é apenas o lugar de adoração dos anjos. Então, por isso que o anjo veio de lá. Versículo 17. Tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então, aqui é um outro anjo e ele também tem uma foice.
Saiu ainda do altar outro anjo. Veja, ele saiu da onde, esse outro anjo? Do altar. Saiu do altar. Lembre-se disso, altar. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Encontrou o Tato? Todos encontraram? Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos. Versículo 10. E clamaram em grande voz. Versículo 11. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se escureceu. Então, no altar, debaixo do altar, tinha almas dos que morreram com Cristo. Foram mortos na perseguição. Eles oraram e subiu a Deus como incenso, essas orações. Deus ficou irado, porque esses crentes morreram em perseguição. Deus ficou irado com o anticristo e com os ímpios que mataram esses crentes, e aí então ele derrama a sua vingança e manda o quê? O asteroide. Lembra do asteroide? Que são os selos do Apocalipse. Então volta para Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18. Saiu ainda do altar outro anjo. Então isso que vai acontecer aqui tem a ver com aquele evento do capítulo 6, entenderam? É o mesmo evento, só que em outra linguagem. Qual é o evento do capítulo 6? A vingança de Deus. Tá? A vingança de Deus. Versículo 18. Saiu outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Por quê? Lembra que o asteroide vai cair, vai ser anunciado em forma de 7 trombetas, e cada uma dessas trombetas, e cada um são descrições desse asteroides, dos prejuízos dele em cada lugar da Terra. E que cada parte desse asteroide que está caindo na Terra, ele está caindo, pegando fogo. Vi uma montanha pegando fogo, descendo, caindo na água. Vi uma outra rocha pegando fogo. Vi uma estrela do céu pegando fogo. Por isso, altar, anjo, fogo. E falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada. Afiada significa certeira, significa sofrimento agudo, significa algo assertivo. E ajunta os cachos da videira da terra. Quem são esses cachos da videira da terra? Os ímpios. Porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Observe, a linguagem não é parecida com os dos crentes? Amadurecidas, amadureceu. O que significa uma coisa madura? Tá pronto, é algo que está pronto. Chegou o momento. Ok? Então, já está no ponto de... Já está no momento certo de Deus agir. Versículo 19. Então, o anjo passou a foice na terra. O anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Não significa que Deus tenha literalmente um lagar, é simbólico. Mas imagina aí Deus pisando nos ímpios e derramando sangue. Tá? Antes de terminar, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta teológica para vocês. É pecado matar? Pense bem antes de responder. É pecado tirar a vida? Depois que eu ensinei para vocês responderem, depende. Oi? Deus tira a vida. E o que isso tem a ver? Muito bem, Emanuel.
Se fosse pecado tirar a vida, então Deus pecaria, porque Ele tira a vida. Se fosse pecado matar, Deus estaria pecando porque Deus mata, ou não? Não é pecado matar. Desde que aquela pessoa... Só que quem é o único que tem autoridade para matar? Na hora de editar o vídeo, deixa continuar até essa parte, tá? Se ficar só não é pecado matar, no dia seguinte eu vou ser preso. Eu estou em suas mãos, Caio. Dura coisa cair nas mãos do Caio vivo. Meus irmãos, não é pecado matar. Desde que a pessoa que vai matar tenha autorização para isso. Entenderam? A única pessoa que pode matar é aquele que deu vida. Quem é? Deus é a única pessoa que pode tirar a vida. Ele é a única pessoa que pode matar. Pronto. Entenderam? Próxima pergunta dentro disso, que eu já sei que vocês vão fazer. Diga. Como é que o quê? Não, a única pessoa que pode matar é Deus. A gente não pode. A não ser só Deus ou só um representante legal dele. Muito bem. As autoridades, a Bíblia diz que é um representante legal de Deus, inclusive para enfiar a espada. Está escrito lá em Romanos. Aqueles que não concordam com pena de morte, por favor, eu peço encarecidamente, me explica o que Paulo quis dizer com essa espada para os ímpios. Opção número 1, fazer cócegas. Opção número 2, dar uma espada de lembrança para um criminoso. Opção número 3, execução. Para que o romano usava uma espada naquela época? Pronto. Então, meus irmãos, só pode matar só Deus, só Ele pode tirar a vida. Ou quem Ele autorizar. Então, quem é autorizado por Deus para matar? Quem? As autoridades militares, soldados, polícia. Ou a única exceção em que um civil pode matar, alguém sabe? Legítima defesa. Muito bem, meus irmãos, vocês estão bons de Antigo Testamento. Apocalipse já mudou para ética cristã, estudo de ética cristã. Tem a ver porque estou falando de morte, Deus pisando as uvas aqui. É sobre a ira de Deus? Ou sobre a matar? Diga. Uhum. Tem. De como assim diferença? O país que tem pena de morte está livre do pecado. O país que não tem, e a pessoa querer fazer justiça. É assim, o Novo Testamento não dá uma ordem para as nações terem pena de morte. Mas ele dá princípios de que Deus aceita isso. E não só aceita, como seria o ideal para uma nação. Agora, por que o Novo Testamento não normatiza isso? Porque o Novo Testamento são princípios para indivíduos, não para nações. Vocês entenderam? As leis do Novo Testamento, se você ler os mandamentos no Novo Testamento, é para indivíduo. Ser de santos, obedecer pai e mãe, não é para nações. No Antigo Testamento, os mandamentos eram para indivíduos e para uma nação. Por isso que estava claro a pena de morte. Então, com base no Antigo Testamento e nos princípios que nós encontramos no Novo Testamento, nós entendemos que o ideal seria uma nação ter pena de morte. Aí a diferença. Gente, não me entendam mal. Qual a diferença de um para o outro? Um tem pena de morte, o outro tem pena do preso. E aqueles que têm pena do preso, o preso depois sai depois de 20 anos e volta e se vinga daquele que mandou ele para a prisão. Qual é a outra pergunta? Mas isso aí pode ficar para outra aula, para outro momento, porque isso aí vai exigir mais... Você entendeu? Aí vai exigir um estudo mais aprofundado. Aí vem a bolsa, aí vem um monte de coisa. Tudo que tem a ver com esse princípio. Aqui é mais para dizer que Deus é o único que tem autoridade para matar ou quem ele autorizou. Ficou
anjo passou a sua foice na terra e eliminou a videira da terra e lançou a grande lagarta, cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade. Por que, meus irmãos, fora da cidade? Porque a cidade é simbolizada como um lugar santo. A Jerusalém era um lugar simbolizado como um lugar santo. Então, inclusive, para apedrejar alguém, tinha que levar para fora da cidade, para executar alguém, porque é um lugar santo. Então, fora da cidade, o lagar foi pisado fora da cidade. Qual é o sentido disso? O sentido de que Deus está fazendo uma separação entre o que serve e o que não serve. Porque essa cidade aqui simboliza a cidade de Jerusalém, que simboliza a igreja. Então, porque fora da igreja, ou fora do conjunto dos eleitos, Deus ele fez uma separação entre o que serve e o que não serve a Deus. E correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos. Ele tem uma altura perto da cabeça do cavalo, mais ou menos aqui, ó, quase na altura do peito de um homem. Uma extensão de 1.600 estádios. 300 quilômetros. Qual é uma cidade aqui em 300 quilômetros? Rio de Janeiro é 300? Não é mais? 450, mas Qual é a cidade mais ou menos em 300 quilômetros? Ribeirão Preto. Imagina sangue da altura do peito de sangue indo até Ribeirão Preto. Então muita gente vai morrer. Por que Deus vai matar muita gente? Porque muita gente matou muito crente. E quem diz que Deus não toma vingança? Ele se vinga. Não toqueis nos meus ungidos. Deus tem ciúmes. Meus irmãos, o ciúme de Deus vai desde o momento daquele que vai matar os crentes, até aqueles que perseguem o crente no seu trabalho, piadinhas, humilhando, puxando tapete. Você não tem que nutrir sentimento de ódio nem de raiva. Você tem que orar pela pessoa. Você não tem que alimentar a vingança. Só que Deus não gosta. Mexer com o Filho de Deus, Deus não gosta. Vocês entenderam? Por exemplo, se alguém puxa o tapete de um crente no trabalho, só porque ele é crente, prejudica o crente, você pode ter certeza que Deus não deixa barato. Só que o crente, qual é o papel do crente? É desejar isso, é orar pelo bem da pessoa. Só que Deus não gosta que a pessoa mexa com o crente. Não toquei no meu ungidos. Então, e por que 1.600 estádios? 1.600, vamos tirar os 1.000, né? 1.000 aí, né? 1.600, dividido por 4. 400. Então 400 4 vezes. Por que esse número 4? E por que 100? Por que 1.000? Porque 1.000 e esse 100, essa quantidade aí, simboliza que é muita gente. E por que 4? Porque 4 na Bíblia simboliza 4 cantos. 4 cantos da onde? Da onde Deus vai tomar vingança. Então, resumindo, o capítulo 14 ele fez um resumo do capítulo 6. É o mesmo evento do capítulo 6, dos selos, do asteroide, da vingança de Deus. Só que agora com uma linguagem de juízo específico, a ira de Deus. Né? Ok? Então, vocês vão perceber que o Apocalipse sempre volta para assuntos anteriores, só que com uma nova linguagem, com um novo enfoque. Dúvidas, meus irmãos? Vocês podem matar? Não. Vocês estão autorizados? Só na legítima defesa. E no coração, mas